Olá, me chamo Vitória. A gente ficou com o tema de avaliação do surdo, auxílios a estudantes surdos na escola regular. E aí o grupo é formado por Deiciele, Maria Caroline e eu, Maria Vitória. E aí vamos começar, com a avaliação do surdo no âmbito escolar. A surdez ela foi considerada durante muitos anos como a principal responsável pela suposta dificuldade de aprendizagem apresentada pelos alunos, que devido à sua privação auditiva eram considerados por vários educadores, como deficientes. E aí é comum encontrar alunos surdos inseridos em salas de aula comuns, cuja metodologia de ensino seja pautada e única e exclusivamente no uso da língua portuguesa, acentuando entre surdos e ouvintes, levando-se em consideração que surdos não ouvem e aí, portanto, eles não dominam a língua portuguesa. E estes são, sobremodos, prejudicados em relação à aquisição de conhecimento. E aí, devido a isso, foi suposta uma nova abordagem educacional, que é relevante destacar que essa nova abordagem ela surge no sentido de valorizar os aspectos linguísticos e culturais da comunidade surda, que é o bilinguismo, E é uma proposta de ensino usada por escolas que se propõem a tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar. E aí, nesta concepção, desde a organização da sala ou da escola, e a metodologia também de ensino e a formação dos professores, se estabelece um ambiente bilíngue que proporcione a mesma qualidade de ensino para crianças surdas e crianças ouvintes, não havendo prejuízo em seu processo de aprendizagem. Bom, gente, no que se refere à avaliação do estudante surdo, a Instrução Normativa número 2 dispõe o seguinte aspecto no capítulo 6 sobre os processos avaliativos, que se diz assim: a avaliação dos estudantes com surdez nas salas regulares bilíngues deverá seguir os critérios estabelecidos nas instituições normativas, número 02/2014 e número 04/2015, observando-se que a avaliação deverá ser prioritariamente em língua brasileira de sinais, a Libras, com exceção da disciplina de língua portuguesa na modalidade escrita. Bom, na perspectiva da educação bilíngue, a forma apropriada de avaliar é de suma importância. Sendo assim, se propõem alguns instrumentos de avaliações que contribuem para a avaliação da criança surda. E com isso, se destaca algumas formas diferentes de avaliar, como, por exemplo, a avaliação informal, a formal, a somática e a formativa. Na avaliação informal, o professor avalia o desempenho do estudante, sendo a partir do seu comportamento no meio social, o seu comportamento, a sua interação com os outros. Na informal, é avaliado isso. Já na formal, ela se baseia em instrumentos de avaliação padronizados. As somáticas são as mais utilizadas para as análises pontuais do desenvolvimento das crianças e as avaliações formativas levam em consideração a aquisição da língua brasileira de sinais, o conhecimento que eles têm com a língua brasileira de sinais. Bom, agora falando um pouquinho sobre o processo da elaboração das atividades, é relevante destacar que para a oferta de uma educação bilíngue, no sentido de atender às especificidades da criança surda, o professor precisa de elementos que respaldem a sua metodologia de ensino e avaliação. Portanto, no primeiro momento, foi entrevistada duas professoras e foram perguntado a elas como ocorre a elaboração das atividades na perspectiva bilíngue e obtivemos os seguintes resultados. Essas professoras, elas são professoras de uma escola que optam pelo ensino bilíngue, uma escola de Recife, e quando foi perguntado a elas sobre como ocorre esse processo da elaboração de atividades e avaliações, a primeira respondeu assim. Vou ler a fala dela que está presente no slide. A primeira falou: sempre buscando imagem para que ele tome conhecimento. Aqui, olhe, o alfabeto e em cima do alfabeto cada letra, não é? O A de abelha, o B da bola, o C do coco, da casa. A gente só não trabalha com sílaba, porque ele não entende, Eles não entendem. Recorte de revista,
de livros velhos e recorte com a palavra para que tente. Aqui, a letra cursiva e na letra bastão. Ou seja, essa primeira professora, ela sempre relaciona as letras do alfabeto com alguma imagem, para que o estudante surdo ele possa relacionar, ele possa fazer essa relação entre a letra do alfabeto e a imagem, né? Geralmente esse tipo de alfabeto está presente também nas salas das crianças que estão começando a aprender o alfabeto. Geralmente as professoras colocam sempre a letra, por exemplo, A, B, C, e sempre alguma imagem relacionada embaixo, relacionada com a letra que está representada. E para os estudantes surdos, isso é de extrema importância para que eles consigam fazer esse tipo de relação. Já a segunda professora, ela falou: recorte material, muita figura, trabalho a dramatização e depois fixação daquele vocabulário com figura recortada em revista, formar as palavras, porque a alfabetização deles é a imagem da palavra. Então, muita repetição. Agora a gente tenta repetir isso de maneira lúdica. Ou seja, para trabalhar com o estudante surdo, o interessante é sempre muita imagem para que eles possam fazer essa relação. Olá pessoal, me chamo Deiciele, né? Vamos continuar falando sobre a utilização de novas metodologias de ensino como veículo de inclusão, tá certo? Infelizmente, ainda na nossa realidade atual que a gente vive hoje em dia, a maioria das escolas em que a gente frequenta, a gente percebe que, em vez de inclusão, a gente tem a exclusão, né, desses alunos com necessidades especiais. Mas falando em si do surdo, se torna ainda mais difícil, por quê? Porque ele precisa ter um intérprete, certo? E o professor também precisa se adequar para ver como é que ele vai passar o conteúdo, ver como é que ele vai realizar adaptações para facilitar, né, para esse aluno. Facilitar o quê? O entendimento dele, tá certo? E o que mais acontece é que, como esse aluno ele tem um profissional de apoio, né, no caso vai ser o intérprete e o tradutor, né, de Libras, a maioria dos professores simplesmente largam em responsabilidade desse professor, desse intérprete, e acabam não colaborando para que esses alunos, né, para que esses estudantes surdos tenham acesso a conviver com os outros alunos, a fazer atividades que realizadas em grupo, em conjunto, né, possa juntar e socializar mais eles. Então, isso que a gente percebe é que não vem sendo mudado. É claro que a gente está trabalhando para isso, né? Já tem muitos professores aí, muitas escolas que já estão aplicando essas metodologias, mas que ainda assim tem um déficit muito grande ainda. Nesses tópicos aí que a gente está vendo no slide, tem alguns resultados e coisas positivas que a gente tem quando a gente trabalha utilizando essas metodologias, que em breve eu vou explicar para vocês, tá? Mas vamos começar aí. Elas ajudam a refletir a unidade de objetivo, conteúdos e métodos, ajuda a desenvolver capacidades e habilidades, possibilita a revisão do plano de ensino, volta-se para a atividade dos alunos, ser objetiva, reflete valores e expectativas do professor e aluno, ajuda na autopercepção do professor e na avaliação escolar. Que está aí um grande problema. Quando a gente tem alunos com necessidades especiais, né, nesse caso alunos surdos, eles vão precisar ser avaliados de uma maneira diferente. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Bom, o exemplo que a gente vai usar vai ser o jogo Ludo, tá certo?
jogos de tabuleiro, ludo, no processo de aprendizagem. Existem algumas maneiras de utilizar o jogo nesse contexto. Bom, o que é o jogo ludo? O jogo ludo é esse que vocês estão vendo aí, em que ele é um jogo de tabuleiro que consiste em... Você pode jogar até 4 jogadores, né? Em que tem 16 peões, tá certo? Esses peões a gente pode jogar com botões e tudo mais, assim como tinha no artigo, né, do professor Roniero de Libras, em que ele fez um artigo sobre esse jogo, sobre essas metodologias aplicadas em sala de aula, na utilização dos jogos. Então aí a gente trabalha, né, esse jogo ele já é colorido assim mesmo, isso é uma coisa muito boa também. E para a gente realizar, né, a avaliação e trabalhar o contexto, a gente faz algumas alterações nesse jogo no caso, perdão. O que a gente faz? Nesse jogo aqui, a gente altera algumas regrinhas dele, tá? Que no caso, onde vai ter essas cores, né, e nesses caminhos em que esses jogadores irão percorrer, terão algumas modificações em que, em determinada casa que ele cair, ele vai ter que pegar uma carta, em que nessas cartas vai ter o conteúdo de determinada matéria e vai ter 4 alternativas. Nisso, o que acontece? Né, o professor, ele vai observar se o aluno surdo ele está entendendo o conteúdo, se ele tem dificuldade em alguma coisa, além de trabalhar comunicando com Libras e facilitando a interação social, a comunicação. Porque, como eu já havia falado, né, anteriormente, no slide anterior, que por esses alunos participarem dessa, infelizmente, entre essa exclusão, por quê? Porque acaba que a maioria das vezes o professor não facilita para que esses alunos eles possam interagir com os outros colegas. Fica o aluno com necessidades especiais lá em um canto e a turma em outro. Então a turma meio que fica dividida. Então, obrigação do professor é de suma importância que o professor ele traga essas metodologias, faça o uso das mesmas para avaliar e trabalhar em conjunto, tanto com o aluno especial, que tem necessidades especiais, né? Quanto ao aluno que não necessita dessas necessidades. Então, retomando, né? Esse jogo ele é importante para verificar o processo de ensino-aprendizagem, observar se o aluno aplica estratégias de aprendizagem, também como toma decisões durante o jogo, né? Isso é de suma importância para o professor observar como é que ele vai pensar, como é que ele vai raciocinar e aplicar essas estratégias durante o jogo, além da interação social com os colegas, né? Também o desenvolvimento cognitivo de interação social facilita muito, se tem melhorias, e o professor ele pode ver o nível de compreensão do aluno surdo. E aí sim, ele fazer uma avaliação formativa. O que é uma avaliação formativa? É onde a gente vai avaliar o aluno surdo através de jogos, certo? De outras metodologias, mas que não se aplique à prova com papel e caneta. Não, a gente tem que fazer algumas adaptações, o uso de outras coisas para poder avaliar esse estudante. Não é da mesma maneira que os outros, até porque não vai ter como a gente observar, tá certo? Então, essa avaliação formativa vai permitir que nesse processo do jogo, o estudante ele faça uma construção de um método de recolha de informação, certo? Ou seja, ele vai recolher aquela informação, vai interpretar aquela evidência e aí vai ver as decisões que ele vai tomar, como é que ele vai fazer, né? O que ele deve seguir. E na avaliação formativa também, né? Ela requer um tipo de instrumento usado para poder a gente fazer essa avaliação. Então, isso que é uma avaliação formativa, tá certo? Além de possibilitar uma adequada intervenção. Infelizmente, a coisa mais difícil do mundo que a gente vai ter é conseguir jogos
que a gente possa trabalhar com surdos. Então, o ideal que a gente possa fazer é justamente pegar esse exemplo que o nosso professor de Libras, o Niero, ele fez no artigo dele, é a gente adaptar jogos em que a gente possa aplicar metodologias para ensino, certo? Aprendizagem e avaliação. Tem outros 3 jogos que eu gostaria muito de mostrar aqui para vocês, mas infelizmente não vai ter como, devido ao tempo de apresentação. Mas tem um jogo com dado, em que nesse dado tem o número 6. Por exemplo, tem a quantidade de bolinhas, tem o número escrito normalmente, tem a imagem do desenho recortado da mão em libras. Então, nisso a gente ensina libras para crianças. Além do jogo da roleta, da multiplicação, que também é fundamental para o ensino de libras, entre outros que são adaptados também. Então, o ideal é que a gente, como professor, tome essa providência, essa decisão, use a nossa criatividade para aplicar esses recursos aí em libras, aplicar esses jogos. Muito obrigada pela atenção, pessoal.